dependência de Deus e buscam dependência de Deus. E eu vejo, também fico muito feliz ao longo desses 28 anos que eu posso acompanhar a igreja, o quanto os irmãos têm crescido nessa área. Isso é muito importante. O mundo, o nosso povo, a nossa sociedade precisa dos Neemias. E Neemias foi o que foi, porque tinha competência, pelo menos humana, a princípio, para fazer. Então é muito importante que você tenha o seu projeto, tenha o seu objetivo, se for esse, muito bem, se não é outro. Mas eu partilho dessa vitória da irmã Gabriela com a mesma alegria, Deus sabe disso, que eu partilho quando alguém que parou de estudar, volta a estudar. Esse pastor terminou o ensino fundamental, fiz o EJA, fiz o ensino médio, porque é muito importante, porque houve um tempo que nós, os crentes, éramos chamados de pessoas que não tinham cultura nenhuma, éramos os tolos, os burros, os sem cultura, os sem qualquer contato com a cultura. Por isso que veio, na época, os colégios confessionais, tanto batistas, presbiterianos, metodistas e por diante, porque queríamos mostrar à sociedade brasileira que não era assim, não tinha que ser assim. Então, eu sou grato a Deus por essa vitória e vitórias outras que os irmãos têm conquistado, e eu vibro cada vez que ele compra sua casa, seu veículo, conclui seu curso, porque eu acho que eu choro com os que choram e me alegro com aqueles que se alegram. Mas ore por ela, porque Deus traga sua voz de volta, né, irmã? Porque tem que falar, né? E para isso precisa de voz. E o Ismael só não vai poder. Não é só isso, né? Mas nesse caso, o que ele está fazendo é fazer um fundo musical para não falar. Nesse caso, né, Ismael? Então, só pode orar por ela também. Mas Deus te abençoe, minha irmã, e cuide de você nesse momento, assim como vocês que estão aí começando o curso, fazendo provas ou enfrentando entrevistas para emprego. Eu sou um pastor, pelo menos, que me alegro sempre com a vitória de vocês sabem disso. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por poder prestar esse culto de louvor e gratidão ao Senhor. O Senhor é digno de toda honra, glória, louvor, adoração que podemos te dar, Senhor. Muito obrigado por tudo o que és e tem feito pelas nossas vidas. E agora, Pai, nos colocamos diante do Senhor para ouvir e para refletir sobre a Tua palavra, Senhor. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor esteja preparando cada coração. O que vamos pensar nesta manhã, Pai, possa ser ministrado não só por mim, mas pelo Espírito Santo do Senhor à igreja. Que eu seja somente um instrumento do Senhor, que os corações estejam abertos para ouvir o que o Senhor tem para nós, e que o Teu nome seja glorificado, Pai. Eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, eu gostaria, irmãos, abrissem a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Eu gostaria de falar com os irmãos, continuar falando com os irmãos sobre esse assunto que nós, há 2 semanas atrás, começamos a falar, que é sobre a saúde da igreja. Nós falamos da importância da saúde na última ministração, como é importante nós termos saúde, e o nosso corpo depende de estar saudável para que ele possa fazer as suas atividades, cumprir as suas funções, para que a gente possa fazer tudo que a gente precisa fazer. Precisamos de saúde. Nosso corpo precisa de saúde.
Falamos que em relação à saúde, é sempre bom falar de saúde, porque nós temos 3 atitudes, pelo menos, em relação à saúde, que é ou nós cuidamos dela, quando nos prevenimos de doenças, quando cuidamos da nossa saúde de várias formas, alimentação, atividade, ou nós tratamos quando já tem um problema já instalado, uma doença, uma anormalidade, a gente procura tratar, ou nós negligenciamos, quando a gente não cuida da saúde, sabendo ou não sabendo se tem alguma doença. E em relação ao nosso corpo, a Bíblia traz uma comparação, faz uma analogia do corpo físico com o corpo de Cristo, nesse texto que eu falei para os irmãos abrirem. Fala sobre que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Nós somos um corpo vivo de Cristo. E da mesma forma como precisamos de saúde para fazer nossas atividades, o nosso corpo físico, a igreja precisa também estar saudável, precisa de saúde para que ela possa cumprir a sua função, para que ela possa estabelecer, prosseguir com os propósitos de Deus para ela aqui nessa terra. Esse texto nós falamos sobre 5 características, nós apenas mencionamos, eu apenas mencionei. O próximo slide fala das características que tem nessa analogia do corpo de Cristo com o corpo físico, e que são características de uma igreja saudável que estão nessa comparação. Falamos a unidade, essa comparação fala sobre diversidade, interdependência, submissão à cabeça e crescimento. São características que a gente pode encontrar nessa comparação do corpo físico com o corpo de Cristo, que é a igreja. E há 2 semanas atrás, falamos sobre uma dessas características. A gente dividiu, é muito assunto para falar de uma vez. Falamos sobre a unidade. A unidade da igreja foi o assunto da última ministração. Capítulo 12, no versículo 12 fala: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Somos muitos membros, mas um só corpo. Falamos que a maioria das vezes que a Bíblia fala sobre igreja, o Novo Testamento usa a palavra igreja, ela está se referindo à igreja local. Então a igreja local, a Igreja Batista Vila Pompeia, é uma igreja local, uma comunidade de crentes, uma comunidade de salvos, pessoas salvas por Jesus, que se reúnem aqui nessa localidade. Aqui é uma expressão do corpo de Cristo. E antes de prosseguir sobre a diversidade, eu gostaria de só pontuar algumas coisas sobre essa questão da unidade, antes da gente passar, para a gente relembrar, e para a gente, ou quem não estava, poder rever, porque é muito importante esse assunto, nós falamos sobre isso. Uma definição, um conceito de unidade, está bem colocado aqui nesse texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, nesse mesmo texto, nessa mesma carta de Paulo. Por quê? Paulo escreve aos Coríntios porque estava enfrentando alguns problemas lá, também em relação à unidade. E aí ele escreve essa carta lá no capítulo 12, como nós lemos, versículo 12, 13, 14, está falando sobre a questão dos dons espirituais. Então, esse é o contexto ali daquele capítulo. Mas, logo no início, ele fala da questão da unidade, porque é um dos problemas que ele trata nessa carta. E ele fala: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Partindo desse texto, a gente entende que essa unidade, e ele fala isso, né? É falar a mesma coisa, concordem uns com os outros no que falam, no que pensam e no que decidem. Só pensamento e não só parecer, nas decisões da igreja, que houvesse isso, que eles estivessem falando a mesma linguagem, não é falar todos a mesma coisa nesse sentido, né?
mas que haja entendimento no que fala, que haja concordância no pensamento e que haja concordância na hora de tomar as decisões. E é isso que ele pede para essa igreja de Corinto logo no início da sua carta. Então, unidade é caminhar juntos, irmãos, para estabelecer os propósitos de Deus, juntos, trabalhando pelo reino de Deus, em harmonia, em comunhão. Tanto é que a palavra diz: ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Resumindo o que nós falamos então sobre a unidade da igreja, a unidade é reconhecer a importância, falamos na lição passada que o resumo, reconhecer a importância da unidade para a saúde da igreja. Então foi o que a gente destacou, como é importante a igreja estar unida para que ela esteja saudável. Eu já vi muita coisa na minha caminhada cristã, apesar de ser jovem, ter 42 anos apenas, apesar que pareço que tem 41, mas tem 42. Já vi muita coisa. Já vi o poder destruidor, prejudicial da desunião no meio do povo de Deus. Como isso é terrível. Por isso que é importante falar sobre esse assunto. Reconhecer a importância da unidade para a saúde da igreja. Dei vários exemplos, falei de coisas que eu vivi, até lá na penitenciária, quando fui capelão lá, não quando saí da penitenciária, Já expliquei isso para os irmãos, Assim, quando eu falava, olha, quando eu saí da penitenciária, aí os irmãos falavam: pastor, você esteve preso lá, Não, eu fui capelão lá, eu trabalhei como missionário da junta no presídio lá em Petrolina, Então eu estive preso, mas lá a gente teve algumas experiências. Eu falei numa experiência que tive lá em relação à unidade, falando de vários exemplos bíblicos, falando da importância da unidade. Falamos também que a unidade é fruto de um profundo relacionamento com Deus, que é necessário esforço, que a unidade não acontece naturalmente, porque naturalmente a gente produz, a Bíblia fala que as obras da carne são inimizades, contendas, divisões, facções, partidos. Então, naturalmente, sem o controle do Espírito Santo de Deus na nossa vida, o que vamos produzir? O contrário de unidade. Mas desunião, todo tipo de problemas de relacionamento são frutos da nossa carne. Nós somos assim. Mas com a presença de Deus na nossa vida, podemos, apesar de tudo, viver em unidade. É possível a unidade, não é algo impossível. Mas é fruto de um profundo relacionamento com Deus, porque é Deus que nos faz amar, perdoar e vivemos essa unidade que é fruto dele. Jesus, quando intercede pela igreja e fala da unidade, ele fala primeiro da unidade dele com o Pai, que eles sejam uns também. Então a nossa unidade depende do nosso relacionamento com Jesus. E também falamos nesse breve resumo que é necessário vigilância em nossos relacionamentos. Por quê, irmãos? Porque temos, além da nossa carne, temos um inimigo espiritual, que o objetivo dele é nos destruir, nos enfraquecer e prejudicar os relacionamentos, enfraquecendo a igreja, dividindo a igreja. E é o trabalho dele. Já que ele não pode nos tirar da presença de Deus, que eu acredito que um crente verdadeiramente salvo por Cristo, ele não perde a sua salvação, mas ele quer prejudicar o nosso desenvolvimento, a nossa frutificação, nos impedir de ser bênção nas mãos de Deus. Então esse foi um resumo do que a gente falou sobre unidade. Estou recapitulando porque esses 5 princípios, que são fundamentais para a saúde da igreja, estão interligados, eles dependem um do outro. Na verdade, isso daqui poderia ser uma única palestra, mas como são muitos assuntos, e às vezes o tempo não permite, a gente divide. Mas eles estão interligados, a unidade com os outros pontos. Então, antes de passarmos para os outros, irmãos, eu gostaria de frisar isso e lembrar que falamos que a unidade é fruto de esforço. E que você possa se esforçar
pela unidade da igreja. Que você possa ter isso como uma prioridade. Que você não permita que haja relacionamentos quebrados. Eu já tive o desprazer de ver irmãos que durante muito tempo não se falavam. E aqui, como a maioria, nós somos da igreja mesmo, e é hora de tratar com igreja, né? Não é aqui na nossa igreja, mas na minha caminhada cristã. Pessoas que vinham para a igreja, mas não se falavam. Um pode vir, cultuar o mesmo Deus e procurar não sentar em lugares diferentes, não se cumprimentar na saída, evitar participar de programações em que outras pessoas estejam, evitar participar de programações onde pode encontrar com as pessoas que não conversam. E quando a gente vai falar, a gente teve um problema, mas eu não tenho nada contra ele, perdoei, só não quero conversa. Ele lá, eu aqui, procuro evitar. E são muitas as situações, irmãos, que a gente já viu. Creio que eu já vi muitas, creio que talvez você já tenha visto outras. Mas também já vi muita coisa boa, fruto de união no corpo de Cristo. Fruto da igreja trabalhar junto para alcançar os seus objetivos e o nome do Senhor ser glorificado. Muito poderíamos falar sobre isso, mas eu gostaria somente de deixar esse ponto para você refletir, de você priorizar, de você se empenhar, de você buscar em Deus graça para viver a unidade, mesmo em meio à diversidade. Porque o assunto dessa manhã é isso, a diversidade. A diversidade dos membros. No versículo 13 em diante, fala assim, olha, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Então esse trecho, irmãos, fala sobre a diversidade. E é isso que eu quero falar com os irmãos. A diversidade dos membros. Está ali a palavra diversidade, escrita com letras diferentes, tamanhos diferentes, cores diferentes, mas formam uma só palavra. É diversidade. Assim somos nós o corpo. A diversidade dos membros pode ser percebida de várias formas. Na aparência, na personalidade, nos nossos dons, nas nossas capacidades. Ela pode ser percebida de forma que há diferente faixa etária, tempo de convertido, alguns têm mais tempo, outros já são convertidos há muito tempo, funções, pontos de vista, é muita diversidade. Como então viver no meio dessa diversidade e mesmo assim preservar essa unidade? É isso que Deus espera de nós. Primeiro, irmãos, eu gostaria de dizer que a diversidade vem de Deus. A diversidade vem de Deus, é a ideia de Deus. O texto que nós lemos fala que Deus dispôs cada membro no corpo como Ele quis. Diz, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, de acordo com a vontade dele. Então, se somos diferentes, é problema de Deus, culpa dele. Foi Ele que nos fez assim, diferentes, Ele que nos deu capacidades diferentes, Ele que alcançou cada um de nós num tempo diferente, tem trabalhado na nossa vida de maneira diferente, de forma que às vezes, mesmo que a pessoa aceite a Cristo, conheça Jesus no mesmo dia, eles têm níveis de maturidade diferentes, mas estamos todos juntos. Tem crianças, tem pessoas mais velhas, né? Tem pessoas com várias opiniões e pontos de vista,
que não são necessariamente errados ou ruins, não são necessariamente ruins só porque são diferentes. Não é? São só diferentes. Às vezes pode estar errado, mas nem sempre está errado. Então, irmãos, no meio dessa diversidade, como conviver? Primeiro, nós vamos entender que foi Deus que nos uniu assim, diferentes como somos, que nos deu capacidades diferentes, e que fez cada um de nós diferente, e tem nos dado um ponto de vista diferente das coisas, para que com todas essas diferenças, a gente possa, mesmo assim, ser um, porque essas diferenças, elas nos unem, nos fortalecem, e nos fazem poder ir muito mais longe do que se nós fôssemos sozinhos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é isso: Deus nos fez assim. Isso nós precisamos entender como tratando de diversidade. Segunda coisa é compreensão. O texto fala assim: se eu disser que não sou mão, se eu disser que não sou pé, se eu disser que eu não sou olho, se eu disser que eu não sou ouvido, então não sou do corpo. Essa questão de compreensão, ela está relacionada primeiro a compreender quem nós somos. Eu louvo a Deus por ter tido o privilégio de fazer alguns testes de personalidade, testes vocacionais, testes de dons, de estilos de liderança. Eu fiz alguns testes, né? No seminário, no decorrer da vida cristã. E esses testes, todos que a gente faz, a gente tem temperamentos, né? Serviram para mim e serviam para nós com qual objetivo? Primeiro, da gente se conhecer, da gente saber quem nós somos, se sou pé, se sou olho, se sou... O que eu sou no corpo de Cristo? Quem sou eu? Que Deus me chamou? E me ajudar a me entender para quê? Para que eu saiba quais são os meus pontos fortes, os meus pontos fracos que eu preciso trabalhar, os fortes que eu posso e devo explorar. Os poucos que têm fortes, mas tem alguns, explorá-los. Os fracos, que são muitos, tentar superá-los. E também para compreender os outros. Compreender os outros. Lembrando que nós estamos falando de saúde da igreja. Vamos lá no ponto. O tema de tudo isso que nós estamos falando é da saúde da igreja. Nós precisamos nos compreender, para saber o nosso papel, quem nós somos, trabalhar nossas virtudes e nossas limitações, defeitos, mas compreender os outros, saber que eles são diferentes. Falando aqui no púlpito para você parece algo tão óbvio, chovendo no molhado, mas na prática dos nossos relacionamentos, isso é mais complicado. Saber que eles têm pontos de vista diferentes e que são diferentes dos nossos. Eu vou dar alguns exemplos, irmão. Por exemplo, tem uma pessoa que gosta muito de evangelizar. Essa pessoa pode não entender por que talvez outras pessoas, isso é muito sério, por que às vezes outras pessoas não têm a mesma paixão, o mesmo envolvimento pelo evangelismo. Tende até a achar que essas pessoas não amam tanto a Deus, não amam tanto as almas perdidas quanto ela, porque ela está ali. Em relação ao louvor, à música, à adoração, a pessoa que está envolvida com isso e às vezes questionamos por que a igreja, de uma forma geral, todos os membros não se adoram, não se entregam à adoração, não participam de um grupo, não cantam, tocam algum instrumento, enfim, não se envolvem mais com essa área. Por quê? Será que eles não amam tanto a Deus porque não adoram a Deus da forma que a gente adora? Porque não fazem as coisas da forma que a gente faz? Porque não veem as coisas da maneira que a gente vê? E isso muitas vezes prejudica, porque é o que acontece, às vezes a gente se torna crítico demais. E isso prejudica a nossa vida, os relacionamentos e a saúde da igreja. E o contrário também acontece. Irmãos criticam por não entenderem a paixão de alguém por determinado ministério. Eu, como falei, como fui capelão penitenciário, às vezes eu ia falar nas igrejas sobre o meu trabalho e as pessoas falavam assim, até
A minha esposa uma vez eu estava falando e ela estava ouvindo e escutou alguém falando, ela estava atrás, né? Escutou alguém falando na frente. Eu não acredito que uma pessoa dessa possa se recuperar. Ou seja, o pastor está fazendo um trabalho inútil ali naquele lugar. Ela está me olhando assim, não sei se ela lembra, mas ela me falou logo em seguida, depois do culto. Mas são coisas assim, isso me marcou. Porque às vezes as pessoas acham, eu pensando assim, que todo mundo estava achando o máximo o trabalho, e falando de pessoas que estão se convertendo e do que está acontecendo lá, e o pessoal, puxa, que bom, né? Que coisa boa que Deus está fazendo ali, aquelas vidas podendo ser restauradas. E às vezes tem pessoas que pensam assim, podia jogar uma bomba ali, explodir tudo, é que era melhor. Não é? Um peso a menos na sociedade. Ou, como ouvi, será que isso aí é verdade? Será que é possível, não é, haver uma conversão dessas pessoas? Não acredito. Então, às vezes, as pessoas podem até criticar por não entenderem a paixão de alguém por um determinado trabalho, por um determinado ministério. Então, esses dois lados aí da balança, por achar que as pessoas têm que gostar das coisas como nós, ou por achar que é diferente de nós, a gente acaba criticando ou não entendendo. Mas não é para a gente entender tudo. As pessoas são diferentes. É a diversidade dos membros que nós estamos falando. Fala que Deus pôs cada um membro no corpo como Ele quis. Alguns eles dão uma visão diferente de outra coisa, da música, dos perdidos, da obra missionária. Irmãos, mas certamente, mesmo tendo tantas diferenças, não é? Nós podemos conviver com elas. Porque elas nos fortalecem, elas nos completam. Porque se temos a ideia até de um casamento que um completa o outro, num certo sentido, não é? Num certo sentido. Quanto mais na igreja, onde há tantos dons, tantos talentos. E ele diz, olha, se fosse todo mundo só corpo, olho, onde estaria o corpo? Todos fossem um só membro. Todo mundo só gostar de música. Todo mundo só gostar de trabalhar com dependentes químicos. Todo mundo só gostar de fazer uma coisa na igreja. Ou para Deus, mesmo que fora da igreja, fora desse nosso espaço. Porque às vezes a sua vocação, o seu chamado não é aqui, é lá fora. E às vezes a gente diz assim, poxa, o irmão não tem nenhum cargo aqui, então não está fazendo nada. Será? Será que não está fazendo lá? Será que Deus não chamou ele para ser um intercessor? Não está orando pela minha vida, pela sua vida, embora não tenha nenhum cargo de destaque aqui? Será que ele não está fazendo algo fora que nós não estamos vendo? Mas não é para a gente ver. Então, isso é muito importante, essa ideia de compreensão, essa ideia da diversidade, e essa ideia de que Deus nos chamou para fazer várias coisas para Ele, e que nós somos diversos membros, mas um só corpo. Eu acho que isso está bem claro em relação a isso, essa ideia de compreensão, de saber que Deus nos chamou como Ele quis, e que nós precisamos compreender a nossa missão, o nosso papel nisso, e ter a compreensão dos outros de serem diferentes e terem papéis diferentes nesse trabalho que nós estamos fazendo. Último ponto, irmãos, cada um precisa fazer a sua parte. Cada um precisa fazer a sua parte. Imagina um corpo onde a mão não funciona, onde um olho não funciona, onde um pé não funciona, onde uma parte ou mais partes não funcionam. O corpo vai ficar muito limitado. Esse versículo também fala de corpo, também é um texto onde Paulo usa essa analogia para falar da igreja, do corpo de Cristo. Fala, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de quê? De uma parte? Da maioria das partes? De cada parte. De todas as partes. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então está tudo interligado, irmãos. Essa unidade,
crescimento, em todos os pontos. Mas essa é a questão da diversidade também. Cada um precisa fazer a sua parte, porque todo o corpo... Pode voltar, por favor? Por favor. Lá naquela última. Aquele é o último, tá? Então cada um fazer a sua parte. Você já tentou abrir fechar um parafuso, apertar um parafuso com uma faca? Quem já tentou? Muita gente, né? Dá para apertar, não dá? Mas uma chave de fenda era melhor, né? É bem melhor, é bem mais fácil do que com uma faca. Mas dá para fazer? Dá. Demora mais tempo, vai dar um pouco mais de trabalho, às vezes dói a mão, mas a gente consegue fazer. Assim também, irmãos, em relação a Cristo. Às vezes a gente faz uma função, a gente está quebrando galho ali. Não é bem o que a nossa praia, né? Não sou uma faca, sou uma chave de fenda. Mas enquanto não tem uma chave de fenda, na falta dela a gente faz. Por quê? Porque às vezes tem alguma chave de fenda que não está sendo encontrada, não está à disposição. Não está disponível. Então vai a faca mesmo. A gente está com pressa, a gente acaba pegando o que está mais perto. E dá para fazer. Porque não tem ali no momento uma chave. Assim, irmão, nós somos instrumentos na mão de Deus. Deus tem um propósito para cada um de nós. E para que o corpo possa crescer todo ajustado, como diz esse versículo de Efésios 4, 15 e 16, precisa cada um de nós fazer a sua parte. Porque senão vai ter um fazendo função de outro, fica sobrecarregado para aqueles que estão fazendo a sua parte, a parte dos outros. Até dá para fazer, mas a gente faz enquanto não tem uma pessoa melhor, mais indicada, escolhida por Deus, porque Deus tem. E os talentos que a gente precisa estão aqui. Estão aqui. Ou talvez não estejam todos aqui, porque alguns não vieram hoje de manhã. Mas estão aqui fazendo parte. Os que precisar, Deus vai mandar novas pessoas, novos membros para novos ministérios. Isso é muito sério. Porque às vezes, eu lembro muito daquela parábola que o Senhor Jesus contou, quando fala sobre a parábola dos talentos. Ele fala que um senhor, junto com seus servos, distribuiu talentos e foi viajar. Não disse nem quando ia voltar. Não é assim com a gente? O Senhor Jesus não fala quando vai voltar, e nem a gente sabe quando vai partir para estar com Ele. Chega de repente. E aí ele deu 10, outro deu 5 e outro deu 1 talento. Aquele que ele deu 10, ele multiplicou, ele trabalhou, fez outros 10, e o que teve 5, ele trabalhou com seus 5, fez outros 5. E o que... Enfim, um recebeu 5, outro 2, não é? E outro 1. Não é isso? É isso, né? O que acontece? Quando ele recebeu 1, ele falou, olha, o Senhor vai voltar, e ele não vou usar esse talento, vou deixar para ele voltar. E entregou o talento sem fazer nada, ele enterrou. Então Deus nos deu talentos para nós usarmos. Quando o Senhor voltou, ele teve que prestar contas. Nós todos vamos ter que prestar contas dos talentos que Deus nos deu, das capacidades, dos recursos que Deus nos deu. E que possamos multiplicar, possamos usar os recursos, usar os talentos que Deus nos deu. São 5 pães e 2 peixes. São 5 pães e 2 peixes. Não é quase nada, mas Deus pode multiplicar e fazer muito. Às vezes a gente olha para a nossa capacidade, é menos do que 5 pães e 2 peixes. Ainda é muito se a gente for comparar. A gente se analisando. Mas Deus pode pegar aquilo, pouco que a gente coloca nas mãos dele, e multiplicar. A gente fala assim, está aqui, eu estou aqui, eis-me aqui, a gente até canta tanto isso. Usa a minha vida para o teu louvor. Usa meus talentos, as minhas capacidades, os meus recursos para o Senhor. A beleza, irmãos, de uma orquestra não está num instrumento tocando sozinho. Às vezes um instrumento de uma orquestra tocando sozinho, a gente não sabe nem identificar que música que é. A beleza da orquestra está na junção de todos os instrumentos
e a gente entende o que está sendo cantado, o que está sendo tocado. Um quebra-cabeça, ele não é terminado enquanto não encaixar a última peça. Todas as peças são diferentes, mas elas se encaixam formando um todo. Nós também somos assim. Somos um instrumento nas mãos de Deus. Uma peça desse quebra-cabeça, para ele montar e ficar o quadro todo da igreja que ele quer, que ele deseja usar. Então cada um precisa fazer a sua parte. A diversidade é isso, de compreender que ela vem de Deus. A gente compreender qual é o nosso papel. O que Deus me deu, o que eu tenho que colocar diante dele. Compreender a diversidade que está do nosso lado, os nossos irmãos que estão juntos conosco nessa caminhada, e entender que cada um precisa fazer a sua parte, porque a saúde da igreja depende disso. O texto diz que com a justa operação de cada parte desse corpo, traz o crescimento e a edificação do corpo em amor. Amém? Vamos orar? Eu gostaria de pedir que você colocasse a sua vida agora diante de Deus, diante desses dois assuntos que nós falamos nesses 2 dias. Pensasse sobre qual o seu papel e como você tem se empenhado em relação à unidade, se você tem sido um instrumento de comunhão, de amor e de união da igreja, com suas palavras, com suas ações. Talvez tenha algum relacionamento quebrado com algum irmão. É possível. Coloque isso diante de Deus essa manhã. Coloque diante de Deus também essa questão da diversidade. Você é uma parte importante do corpo, necessária. Você coloque a sua vida diante de Deus. Diga: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, meus talentos, meu tempo, meu jeito, meus recursos, para o teu louvor. Você tem um papel na obra que Deus está realizando no mundo. Nosso Deus, eu quero te agradecer, Senhor, agradecer pelo teu amor e agradecer por fazer parte do teu corpo, Jesus. Agradeço ao Senhor, Pai querido, porque a execução dessa obra não depende de nós, mas depende do Senhor. Pai, nós falamos nesses 2 dias sobre a importância da unidade na igreja, Senhor, para a saúde da igreja. Pai querido, eu oro pela comunhão, pelos relacionamentos, pela unidade da nossa igreja. Oro para que a gente esteja, que haja entendimento no falar, no pensar e no decidir. Oro para que o Senhor possa cumprir mostrar o teu propósito, o teu desejo para a nossa igreja, qual que o Senhor espera de nós e que nós possamos trabalhar juntos para alcançar os desejos do Senhor. Como ouvimos até, Pai, no dia do aniversário da igreja, quando o Senhor nos trouxe ao nosso coração essa questão da gente estabelecer o que o Senhor quer de nós como igreja. Pai, eu oro também para que o Senhor desperte o teu povo, para cada um fazer a sua parte. Talvez tem muitos já que estão fazendo a sua parte e mais além. E a gente faz por um tempo, até mais uma hora, ó Deus, até nos desgastamos, ou mesmo esperamos aparecer alguém mais capacitado, alguém para fazer aquilo para qual o Senhor a chamou. Então desperta dons, vocações, em nome de Jesus, Pai. Que possa haver na nossa igreja a justa operação de cada parte, para que cada um desempenhe o seu papel. E a saúde da igreja, Pai, possa ser evidenciada ainda mais nisso. Perdoa-nos, ó Pai, onde temos falhado, Senhor, e às vezes nos omitir de fazer algo que o Senhor nos chamou, é para o Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, visita cada coração, porque a parte do teu Espírito, Senhor, agora é revelar a cada um o seu papel, a sua parte, nisso tudo que temos falado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Coloca a nossa vida como igreja diante do Senhor, porque é o Senhor que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Em nome de Jesus, amém.
Agradecemos a presença de todos, lembrando que no culto da noite nós teremos a participação do grande coro workshop de ontem. Então teremos irmãos de outras igrejas e, sem dúvida, com autorização de seus pastores, assim deve ser, estarão conosco no culto da noite. Após o culto, após esse momento, daqui a 10 minutos, eu preciso uma reunião com os 4 seminaristas do meu gabinete. Então, os irmãos que são seminaristas, por favor, nós temos uma reunião daqui a 10 minutos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos a palavra e o despertar das nossas consciências, que somos diferentes, e ajuda-nos a mantermos a unidade, apesar da diversidade. E agora leva-nos em paz para os nossos lares e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.